Alô, galerinha do terceiro ano. Então, diante desse processo que a gente está passando no nosso país, esse momento de dificuldade, nós professores estamos tentando elaborar videoaulas para que vocês não percam tanto conteúdo durante essa parada. Então, dando continuidade à aula anterior, a respeito do processo de respiração celular, a gente hoje vai entender o primeiro processo da quebra da glicose, que é a glicólise. Então, glicólise, se a gente for traduzir o termo, a palavra, quer dizer quebra da glicose. Então, como a gente sabe, a gente viu que nas aulas anteriores, a glicose ela é uma molécula rica em energia e essa energia ela vai ser quebrada para ser utilizada pelo nosso corpo. Então, a glicose ela vai ser quebrada em moléculas de ATP, que é a moeda energética da célula. Então, antes da gente dar início a esse processo, a gente tem que entender algumas nomenclaturas que vão acontecer dentro desse processo e alguns nomes que vão aparecer. Um desses nomes é o NAD. O que é o NAD? Nicotinamina adenina dinucleotídeo. O que seria isso? Ele é um aceptor de elétrons e prótons de hidrogênio. Então, durante o processo de quebra da glicose, em algumas das etapas, a gente vai ter a quebra da glicose e a geração e liberação de moléculas de hidrogênio. Então, o NAD ele vai capturar esses hidrogênios oriundos desse processo de quebra da molécula da glicose. Então, o NAD, quando ele está na sua forma oxidativa, ele não recebe hidrogênio. Quando ele recebe hidrogênio, ele vai estar na sua forma reduzida. Então a gente tem que entender que esse NAD ele é uma coenzima derivada da vitamina B3, que é a niacina. Então, só para a gente relembrar, biologicamente falando, a gente tem dois grupos de vitaminas. As vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que são diluídas pela água, e as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gordura. Então, as hidrossolúveis são todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C. E as vitaminas lipossolúveis são a vitamina A, D, K e E. Então, todas essas vitaminas estão presentes, mas a que é utilizada no processo de formação do NAD é a coenzima que vai estar com a função de recolher todos os hidrogênios que vão ser formados a partir da quebra da glicose, é a vitamina B3, a niacina. Se a gente não tiver essa vitamina, a gente não tem essa coenzima e propositalmente a gente não vai ter a quebra da glicose. Então, a glicose ela é uma molécula de 6 carbonos. Para que essa glicólise, que é a quebra da glicose, possa acontecer, ela vai precisar de ATP. Então, como assim, professor? Se ela gera ATP, como é que ela vai precisar de ATP para acontecer? Então, o primeiro processo que a gente vai entender nessa quebra da glicose é o processo de investimento energético. O que seria isso? Ela vai investir ATP no início, mas vai recuperar esse ATP no final. Então, para que a glicólise possa acontecer, ela vai precisar de duas moléculas de ATP. Essas duas moléculas serão recuperadas no final da quebra da glicose. Lembrando, a glicólise é um processo anaeróbico. Deste modo, não há a presença de oxigênio. Assim como também a gente não vai ter nem a formação de água, de gás carbônico. Então, essa molécula da glicose, que tem 6 carbonos, ela vai receber fosfato oriundo das duas moléculas de ATP, e essas duas moléculas de ATP, quando perdem esse fosfato, vão ser transformadas em duas moléculas de ADP, também conhecida como difosfato de adenosina. Lembrando, o ATP ele tem 3 fosfatos e recebe o nome de trifosfato de adenosina. Quando essa molécula de glicose recebe esses dois íons fosfatos, ela vai receber uma nova nomenclatura, frutose 1,6 de fosfato, assim como vocês estão podendo perceber na imagem.
Professor, qual é o objetivo de tornar e colocar essa molécula de fosfato? É tornar essa molécula mais instável. Então, quanto mais fosfato eu coloco na molécula, maior a possibilidade de quebrar esses átomos que existe dentro da molécula. Então, quanto mais fosfato eu coloco, quanto mais instável eu permito que essa molécula fique, maior a possibilidade dessa ligação entre os átomos se desfazerem, certo? Então, essa molécula de 6 carbono que recebeu 2 íons fosfatos, ela vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 fosfato cada, certo? Quando eu quebro essa molécula, eu vou ter a liberação de energia. Essa energia vai estar presente nas moléculas de hidrogênio. Quando eu quebro essa molécula de 6 carbonos, eu vou ter a liberação de 4 moléculas de hidrogênio. Dentro dessa célula, dentro desse processo, eu vou ter 2 moléculas de NAD na sua forma oxidativa. Então, esse NAD, lembrando, ele é um aceptor de elétrons e prótons de hidrogênio. É como se fosse uma policinha que vai capturar as moléculas de hidrogênio. Então, esses hidrogênios que estão sendo liberados, 2 moléculas de NAD vão lá e vão capturar 2 moléculas de hidrogênio. Então, só para a gente entender o processo. Uma molécula de 6 carbonos recebe 2 íons fosfatos da molécula de ATP, que vai se tornar uma molécula de ADP. Essa molécula ela vai ser quebrada devido à instabilidade da presença dos íons fosfatos. 2 moléculas de NAD que estão dentro do processo vai capturar 2 íons de hidrogênio, onde esses 2 NADH que são formados vão ser utilizados lá na fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons, certo? Então, só nesse processo a gente vai entender que 2 hidrogênios foram capturados por 2 moléculas de NADH e 2 hidrogênios vão ficar à deriva. Esse processo que acontece no líquido citoplasmático, ele tem a presença de diversas enzimas. Cada enzima, um grupo de enzimas, vai ceder outro íon fosfato a essas 2 moléculas que foram quebradas. Então, a gente vai ter 2 moléculas de 3 carbonos, mas que tem nas suas extremidades 2 íons fosfatos. Então, esses íons fosfatos vão se juntar à molécula de ADP. Eu tenho 4 moléculas de ADP dentro dessa célula, nesse trecho da quebra da glicólise. E essas 4 moléculas de fosfato vão se unir, essas 4 moléculas de ADP, gerando 4 moléculas de ATP. E essas moléculas que tinham grupamento fosfato anteriormente vão perder esses íons fosfatos, vão se tornar 2 moléculas de 3 carbonos cada, que vai receber o nome de ácido pirúvico ou piruvato. Então, são um processo de 10 reações que vai acontecer nessa quebra da glicólise. A quebra da glicólise é um processo de 10 reações, e para que ela possa acontecer, a gente vai ter aquele processo de investimento energético que eu falei inicialmente, onde vai ser cedido 2 moléculas de ATP no início do processo e vai ser formada 4 moléculas de ATP no final do processo de quebra da glicólise. Então, o processo usou 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NAD+. E o resultado desse processo foi 4 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de hidrogênio que estão à deriva. Lembrando, a glicólise é a primeira etapa do processo de respiração celular. Acontece no líquido citoplasmático, que também recebe o nome de citosol ou hialoplasma, e é a única etapa que é anaeróbica, não tem a presença de oxigênio, assim como ela é a única etapa que não acontece dentro da mitocôndria. Então, o objetivo da glicólise é pegar a molécula de glicose, quebrá-la em 2 moléculas
de ácido pirúvico ou piruvato. Como a gente vai ver na próxima aula, esse ácido pirúvico ou piruvato é que vai dar início ao ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico.